tem gente deixando nossos carros mais feios. E eu não tô falando dos designers da BMW não, viu? Se bem que eles também não ajudam muito, viu? Mas não, tem uma outra coisinha estragando o visual dos nossos carros. Uma coisinha que não tem muito como evitar e que afeta todos nós. Ela é a lei. A lei é cega mesmo, porque tá acabando com a beleza. E eu tenho provas, começando pelos sensores AEB, ou sensores de frenagem autônoma de emergência. Claro que é um ótimo recurso de segurança, aposto que ajuda a prevenir milhares de acidentes. E por isso, agora é obrigatório em todos os novos modelos, mas para funcionar, a caixa principal tem que ficar no meião do para-choque, o que estraga a coisa toda. Então agora a gente tem esses modelos da Audi que parecem viatura disfarçada. Olha o A6! E o Aston Martin DB12 parece que rachou o beiço no meio. E foi assim que eu meio que concluí que a pior parte de tudo é que os modelos mais caros e mais chiques são os que ficam mais feios. Por exemplo, que caceta é essa na grade da Mercedes AMG S63, hein? Brother, Parece apoio de controle remoto na parede de um hotel barato. E o Ferrari Roma? Parece que ele tá com uma tornozeleira embaixo o tempo todo, cara. O que estão pensando? E ainda fica pior, porque os regulamentos de segurança vão ficar ainda mais rígidos, o que não vai trazer só mais sensores horríveis não. Alguns carros vão deixar de existir completamente, como o Toyota GR86. Puft! Até o fim do ano. E por quê? Bom, porque a Toyota não tem como refazer o motor inteiro para entrar nos padrões dos novos regulamentos de segurança tecnológica. Então essas leis não estão só atacando o visual deles, estão fazendo sumir vários dos mais bonitos modelos que existem. Outro exemplo, as rodas. As leis agora obrigam que as rodas não possam mais ficar expostas para fora da lataria. E como é que as fabricantes vão resolver isso agora, hein? Claro que não vão deixar os carros mais largos, porque, isso seria muito lógico e racional. Ao invés disso, aderiram a essas abinhas de plástico. Eu não tô nem falando daquelas caixas de roda maiores dos carros esportivos, não. Tipo as do Honda Civic Type R. Tô falando das normaisinhos. Tipo as do Honda CR-V, e as do Skoda Enyaq, e as do Polestar 2, e do Mini Countryman, e do Volvo C40, e etc, etc. Todos esses modelos mais populares receberam esse treco de plástico nas rodas. Isso como se esses carros já não tivessem um monte de parte de plástico neles, né? Você não sabe mais se comprou um Toyota ou um Tupperware com rodas. Vai saber! Você vai começar a perceber essas coisas quando vocês forem dirigir depois de ver esse vídeo aqui. O mais estranho dessas partes de plástico é que até os modelos de alta performance têm eles. Até mesmo os monstrões, tipo uma Lamborghini Aventador SVJ. Esse já é um dos carros mais selvagens já feitos e até ele tem pedacinhos de plástico. Por quê? Agora, os retrovisores. Vamos olhar para os modelos de 20 anos atrás, tipo a segunda geração do Fiat Panda, por exemplo. Os retrovisores eram tão pequenos que pareciam orelhinhas de hipopótamo. Mas agora tem uma lei para o tamanho mínimo deles. E aí ficamos com o quê? Land Rovers com retrovisor de Scania. E o Rolls-Royce Phantom ficou parecendo que tem 2 tacos de golfe saindo da porta. E esse problema fica maior nos pequenos modelos. Olha o Fiat Cinquecento-e. É um carro bem legalzinho, mas agora parece que tem um Zeppelin compridão atravessando o carro de um lado para o outro. Mas podia ser pior, né? Pelo menos não são câmeras, porque câmera no retrovisor é um troço horrível. Outra coisa que a lei tá em cima é o seguinte: bordas retas. Na Europa, são proibidas. Por isso, o Cybertruck da Tesla nunca vai ser vendido oficialmente lá, a não ser que o Elon cubra a coisa toda com PVC, né? Mas a lei proíbe bordas retas até mesmo na traseira deles. Isso afeta em particular os escapes dos carros, que sejam os escapes enormes de verdade do novo Mercedes AMG G63 ou aqueles canos de escape falsos que eu adoro e só servem de molde, como os do Seat Leon, ou aqueles escapes com bordas curvas que a gente já vê desde o Mini Countryman até o Aston Martin DB12. Sério, eles acham mesmo que a gente vai ficar dando ré em todo mundo o tempo todo? Aqui a gente tem outra traseira horrorosa por causa das leis. As luzes. Eu tô falando daqueles repetidores do para-choque, sabe? Que só estão lá porque a lei afirma que eles devem estar visíveis à noite, mesmo com o porta-malas aberto. Bom, isso significa que a gente acaba com esse Mini Clubman, esse Audi Q7, até esse Bentley Bentayga. Todos modelos que têm repetidores chatos de ver e fáceis de se bater se alguém acabar esbarrando num estacionamento, né? E também são bem esquisitinhos, não é não? Todo mundo sai perdendo, além de ficar uma porcaria. Mas essa lei tem uma brecha, viu? Apesar de não ser das melhores. A BMW colocou um par de luzes extras no iX, só que dentro do porta-malas. E antes dele, o Vauxhall Insignia também já tinha feito isso. Eu concordo que é bom ter repetidores no para-choque, com certeza, mas isso só faz parecer com que seu carro esteja defecando em outro carro. Bizarro.
já que a gente tá falando de luzes, vamos lá, vai. Outra coisa que me dá nos nervos é que já tinha uma lei que obrigava todos os modelos a terem faróis diurnos, mas agora que todos têm, as fabricantes estão fazendo de tudo para destacar essas luzes. Isso só pode dar em uma coisa: vão direto para a lista dos mais feios. Então temos o Kia Niro, com faróis que parecem mais símbolos de calculadora científica que ninguém usa, e desde que a Audi refez o design do Q8, agora tem faróis diurnos programáveis. E para que isso exatamente? Você quer mais? A gente tem o Volkswagen ID4, que tem uma faixa de luz completa de lado a lado. Parece aquelas lâmpadas antigas da cozinha da tua avó, sabe? E vamos continuar falando da dianteira, porque as leis também pioraram mais uma coisa aqui, viu? As leis para o impacto de pedestres. Elas definem uma distância mínima entre a lataria do carro e a parte mecânica. Tipo o motor e a coisa toda, né? Então aí fica parecendo que esses carros passaram por uma bela de uma dieta de engorda. E não para por aí. Eles também precisam ter uma cavidade entre a ponta e a parte metálica do radiador. E dá pra ver esse espaço vazio com a simples luz do sol. E o pessoal da BMW ainda piorou, pintando a parte interna. Por quê? Por que chamar atenção pra esse detalhe? Ficou horrível. É que nem você destacar que tem uma espinha no rosto desenhando uma seta na cara. Tá, mas que mais que as leis estão estragando, hein? As grades. Bom, não diretamente, não tem nenhuma lei sobre elas, senão aquelas de LED do Skoda Enyaq e do Rolls-Royce Ghost seriam ilegais por nós. Não, o que nós temos são muitos países planejando abolir os motores a combustão interna em 2035. E já temos muitas fabricantes virando do avesso atrás de um jeito de manter a identidade deles, na hora de fazer os modelos elétricos que não vão usar grades. E aparentemente a resposta que acharam foram essas farsas de grade. Temos então, por exemplo, isso no Audi SQ8 e-tron, e uma pior ainda, no Maybach EQS. E o que diabos que a Alfa Romeo inventou de fazer no pobre do Milano? Ou será que é Júnior? Estão sempre mudando o nome disso aí, né? O problema é maior que isso até, porque as leis que ditam a motorização e o consumo dos carros estão acabando com o formato dos carros em si. Afinal de contas, em nome da aerodinâmica, consumo e alcance, nós temos pérolas como o Mercedes EQE e o EQS. Ambos não passam de 2 sabonetes da Dove. E ainda tem o Tesla Model Y, que parece mais um mouse de lan house. E se a gente for pensar, e as leis que determinam a distância da sua cabeça até o para-brisa, hein? E a da altura dos faróis, hein? O que a gente tira delas? Formatos genéricos. E é por isso que a maioria dos utilitários medianos são tão parecidos. Audi Q5, Mazda CX-5, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan, eles não são muito diferentes entre si, né? E por fim, as placas dianteiras. A maioria dos países já tem essa lei faz anos. Então por que a maioria das fabricantes não faz a dianteira compatível com a placa? É como se nem soubessem que existisse isso. É como se eles sempre fizessem de um jeito que acaba com o design de tudo, né? Então, por exemplo, a BMW faz isso, a Aston faz isso, a Alfa Romeo faz os delas para a plaquinha italiana e esquece que a de todo outro país é bem maior que essa. Pelo menos, talvez esse seja só um erro de design. Ou não, pode ser só mais um exemplo de como as leis acabam com o visual dos carros. Um de muitos outros exemplos.